Bom dia e bem-vindo a este vídeo sobre as tecnologias dos caças. O que faz um caça ser melhor que outro? Portanto, vamos analisar quais são as características dos aviões atualmente disponíveis no mercado, que são, portanto, das gerações 4,5 e quinta geração. Primeiro, precisamos voltar às origens dos aviões definidos como sendo da quarta geração, o que corresponde a vários critérios disponíveis a partir de meados dos anos 70. No bloco ocidental, os Mirage F-1, F-4, F-5 americanos e os MiG-20 e 1 soviéticos foram substituídos. Primeiro temos o Glass Cockpit, onde substituímos os mostradores que havia nos aviões. Aqui estamos em um F-4 e colocamos telas com eletrônica e a possibilidade de configurar missões. E quanto mais o tempo passa, mais o cockpit vai se modernizando até a chegada do que chamamos de Head-Up Display, ou seja, o Head-Up Display, que é o visor de cabeça erguida que encontramos hoje em todos os aviões. Aqui estamos em um Mirage 2000 e essa miniaturização permite, então, ter desenvolvimentos cada vez mais eficientes até ter indicações que estão diretamente disponíveis no capacete do piloto. É o que chamamos de visores de capacete e isso permite designar um alvo com um simples olhar e hoje essa tecnologia está disponível sistematicamente, inclusive em aparelhos um pouco menos prestigiosos, como o Tejas indiano ou o JF-17 sino-paquistanês. Deve-se também destacar o atraso observado do lado soviético para integrar essas tecnologias que estão ligadas à microeletrônica. As telas dos Sukhoi e dos MiG usaram tecnologia de tubo de raios catódicos por 2 décadas a mais que os equivalentes ocidentais, impossibilitando a integração desses sistemas, HUDs e visores de capacete. Aliás, os Sukhoi 30 e os Sukhoi 35 integravam até em 2014 componentes ocidentais, principalmente os visores de capacete. O Head-Up Display do Sukhoi 30, por exemplo, era fornecido pela Thales, e com a invasão russa da Crimeia e a anexação da Crimeia, paramos de fornecer esses equipamentos, de modo que a Rússia teve que desenvolvê-los localmente, mas quando ela tenta exportar esses materiais, ela ainda oferece o equipamento, o Sukhoi 35, com equipamentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são considerados superiores aos que são oferecidos pela Rússia, por exemplo. Isso foi no contexto de uma licitação com a Indonésia. A segunda inovação dos aviões de quarta geração são os comandos de voo elétricos, encontrados primeiro no Mirage 4 e depois nos americanos F-15 e F-16. O F-14, primeiro avião de quarta geração, apesar de não ter comandos de voo elétricos, mantém sua notável manobrabilidade. Então, essa tecnologia permite ter aviões que serão muito mais manobráveis, muito mais instáveis também. A instabilidade não é um problema como nos aviões comerciais. Aqui ela permite uma manobrabilidade muito maior, gerida por computador, o que é uma grande vantagem em combate giratório. Isso permitiu levar o conceito até aviões como o Sukhoi 47 Berkut, que tem asa invertida. É um avião experimental do final dos anos 90, mas na realidade que corresponde mais realmente às necessidades, pois nessa época temos mísseis que permitem alcançar grandes distâncias e, portanto, ter aviões que lutam fazendo combate giratório. Os pilotos ainda treinam para isso, mas parece muito improvável que ainda seja útil hoje. Então, para que fazer um avião que é bom apenas em combate giratório? E por outro lado, que perde capacidade em outras áreas, é por isso que esse conceito não foi além do protótipo. Por outro lado, há um elemento essencial para a quarta geração. É o que chamamos de combate além do horizonte, o Beyond Visual Range, Isso é permitido principalmente por novos sensores e pela disponibilidade de mísseis de longo alcance RR, como o AIM-54, que equipava o F-14 desde o início dos anos 70 e que permite engajar alvos que estão às vezes além de 50 km, principalmente graças ao excelente radar do F-14. Sua eficácia foi comprovada, especialmente na Força Aérea do Irã, contra os aviões soviéticos e iraquianos, pois conseguiu abater 2 MiG-20 e 3-2 MiG-20 e 5 e 3 Tupolev 20 e 2 com o F-14, e isso parou quando a França forneceu ao Iraque os Mirage F-1, que estavam equipados com contramedidas eletrônicas e mísseis Matra a partir do final dos anos 80, e nesse momento foi o Irã que perdeu 4 F-14, mas ainda hoje o Irã oficialmente tem F-14 que estão operacionais. Após o AIM-54, os Estados Unidos lançarão gradualmente o AIM-120, também conhecido como Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, no início dos anos 90, com diferentes categorias e gerações que continuam a melhorar até hoje.
E nessa área é preciso perceber a vantagem que existia do lado ocidental, já que os russos só integraram um míssil equivalente ao Advanced Medium Range Air-to-Air Missile em 2015 com o míssil R-77. E hoje é o meteoro da MBDA, que tem o que chamamos de zona sem escapatória, ou seja, a superfície, o envelope no qual um avião não tem nenhuma chance de escapar. E, portanto, ela é a mais alta do mundo, com uma distância de mais de 90 quilômetros, o que, obviamente, favorece os aviões que estão equipados, começando pelo Eurofighter, o Rafale e o Gripen, e hoje há trabalhos para integrar esse míssil no F-35 e no KF-20, e um coreano que ainda está em desenvolvimento hoje. No que diz respeito ao armamento, vimos os mísseis RR de longo alcance, mas também há uma nova categoria de armas ar-terra, que com o advento, o que chamamos de munições de precisão, ou seja, elas têm uma grande eficácia, pois podem atingir um alvo com precisão de 1 metro, o que significa que também podemos reduzir a quantidade de explosivos e, portanto, potencialmente reduzir o que chamamos de danos colaterais, ou seja, vamos matar menos civis que estão próximos a alvos militares, ou então temos esse alvo que será diretamente designado por outro avião ou outro membro de nossa coalizão, e isso é o que é permitido pela transmissão com o que chamamos de links de dados táticos. Os mais conhecidos são o link 11, o link 16, o link 22, e nessa área também devemos imaginar o atraso que os soviéticos tiveram, pois ainda hoje o link tático chamado TKS-2M, que equipa os caças desde o Sukhoi 27, só permite ter 20 terminais conectados. Concretamente, se você tem um Airborne Warning and Control System russo chamado Beriev A-50 que detecta um alvo, ele não pode designá-lo em benefício de um sistema de defesa aérea S-300 que estaria no solo. Portanto, os russos estão atualmente desenvolvendo um link de dados tático chamado OSNOD, especialmente para o Sukhoi 57, mas essas especificações são finalmente aquelas que temos no L-16, que é usado desde os anos 70 para todos os países que estão mais ou menos nos padrões ocidentais. E outro critério da quarta geração, geração e meia, que está ligado a essa transmissão de dados, é também tudo que está em torno da fusão dos sensores, que era a primeira geração, mas é então a fusão dos dados. Isso permite a exploração centralizada de todos os sensores do avião em um único painel, simplificando muito as tarefas para o piloto, pois o avião será capaz de fazer uma correlação. O computador faz a correlação entre todos os diferentes sensores, ou seja, as informações que podem vir do radar, do sistema de avionics, dos equipamentos de guerra eletrônica, dos autodiretores infravermelhos que podem até vir dos mísseis, mas também dos elementos que vêm da ligação de dados táticos, o que permite assim permanecer discreto, enquanto é capaz de explorar o radar de um Airborne Warning and Control System que é mais poderoso e que permanece fora do alcance das armas inimigas. E isso permite a todos terem a mesma situação tática, todos os membros de uma força. E se isso é o resultado hoje, quando um piloto de F-35 pressiona o botão para abater um alvo, não é necessariamente seu míssil que vai disparar. Pode ser um míssil que está em um navio, em outro avião que está em outro lugar, e então isso compreende o sistema como uma totalidade global. A outra vantagem da fusão de dados é que ela permite um acompanhamento da situação que é de 360 graus para os aviões. Por exemplo, todos os sensores estão conectados e o F-35 usa para isso seu radar associado a seus 5 equipamentos eletroópticos que estão localizados ao redor do avião. Então temos no campo da fusão de dados aviões que são excelentes, que são muito renomados, como por exemplo o Rafale e o F-35, e nesse campo também os russos estão claramente atrasados. E isso foi revelado quando o Sukhoi 35 participou da competição na Coreia do Sul, onde claramente a Coreia do Sul disse que a fusão de dados era praticamente inexistente no Sukhoi 35, é apenas a fusão dos sensores se passarmos para o radar. Então, você entendeu que um radar tem vários modos, ou seja, não é o mesmo radar para alvos aéreos, para fazer o rastreamento do terreno, para disparar um míssil em um navio, por exemplo. E é por isso que a partir dos anos 60 temos uma nova geração de semicondutores que permitem desenvolver radares que chamamos de radares de varredura eletrônica. Ou seja, em vez de ter um radar que é composto por um único grande emissor que precisa ser direcionado para o seu alvo e que varre, temos um radar que permite direcionar a onda em múltiplos pequenos feixes que vão se focar em um ou mais eixos escolhidos. A partir daí, é possível acompanhar vários aparelhos que evoluem em trajetórias opostas, mesmo quando superior à abertura teórica do radar. E o primeiro avião que foi equipado foi o MiG-31 russo.
A partir dos anos 90, essa tecnologia evolui ainda mais, mas em vez de ter um único grande emissor que é distribuído por todos os pequenos sistemas, todos os pequenos picos que vemos na frente, agora os radares são compostos de 1.000 a 1.500 emissores receptores, cada um sendo totalmente independente para mirar em uma área diferente, mas também para escolher a frequência na qual vai emitir, o que oferece muitas vantagens, e é isso que chamamos de radares de varredura eletrônica com antena ativa. E é isso que chamamos de antena de varredura eletrônica ativa e realmente marca uma virada em relação ao radar de varredura eletrônica com antena passiva, que chamamos de PESA. E então o primeiro avião que foi equipado com uma antena de varredura eletrônica ativa foi o F-2 japonês, que era uma evolução do F-16, e isso tem muitas vantagens. Primeiro, há uma melhor resistência à interferência, pois cada pequeno emissor receptor pode emitir em uma frequência diferente, dificultando a interferência total nesse radar. No passado, com um PESA, todo o radar emitia em uma única frequência, já que havia apenas um único emissor na origem. Portanto, basta enviar a mesma frequência contra o radar e ele será completamente interferido, enquanto com a Agência Espacial Europeia, como existem dezenas de frequências diferentes, você não poderá interferir no sinal total e, portanto, são radares que são muito mais resistentes à guerra eletrônica. Além disso, como cada subseção do radar pode mirar em uma direção diferente, podemos atribuir a ela uma tarefa diferente, então o radar, mesmo tendo apenas um, pode garantir ao mesmo tempo o rastreamento do terreno, interferência modo RR, modo ar-solo, etc. Em seguida, há um alcance que será aumentado em até 50% em relação aos radares PESA, e o último elemento é obviamente que a manutenção é muito facilitada, pois temos uma grande redundância nos emissores, o que permite funcionar apesar de alguns emissores com defeito, e é aqui que realmente vemos uma distinção entre os aviões de quarta geração e os aviões que chamamos de quarta geração ponto 5, e todos os aviões estão equipados hoje com radares antena de varredura eletrônica ativa, exceto o Sukhoi 35, que ainda está equipado com PESA, enquanto um avião como o Eurofighter ainda tem PESA na Europa. Mas os novos Eurofighters que estão sendo entregues vêm com radares antena de varredura eletrônica ativa e os antigos estão sendo atualizados. Se continuarmos nos sensores, também precisamos abordar uma dimensão que é muito importante da óptica e da optrônica, ou seja, após as câmeras infravermelhas como as Forward Looking Infrared que estavam lá desde o início, agora também temos uma inteligência artificial que agora permite travar em um alvo, segui-lo automaticamente apesar de seus movimentos, ou até mesmo engajar diretamente armas em um alvo em movimento. Isso é chamado de Infrared Search and Track, que significa Infrared Search and Track, busca e rastreamento infravermelho. Isso permite designar um alvo para uma bomba guiada ou um míssil de maneira totalmente passiva, sem emissão de radar, que revelaria a presença do avião. Exceto que esse sistema é tão caro que é muito difícil de implementar, por exemplo, no F-15EX, que está equipado com um infravermelho de busca e rastreamento, custa mais de 10 milhões de dólares por unidade. O Infrared Search and Track pode ser encontrado em aviões recentes como o Eurofighter, o Rafale, o F-30 e 5, até o Sukhoi 27 e seu descendente, o Sukhoi 35, no entanto não está presente no F-20 e 2, apesar de ter sido planejado originalmente para este avião muito avançado. Nos anos 90, com o colapso soviético, os Estados Unidos da América consideraram não haver mais inimigos e reduziram drasticamente o orçamento e as ordens de armas. Em vez de comprar 648 F-22 como planejado originalmente, compraram apenas 187. Além disso, reduziram o custo unitário, cancelando a versão bilugar e removendo equipamentos como o Infrared Search and Track, a tal ponto que hoje falta tanto que estão implementando um programa de atualização para reintegrar um Infrared Search and Track a partir de sensores ópticos, especialmente detectores a laser. E eu te encaminho para uma revisão e imprensa na qual falamos sobre essa futura versão do F-20 e 2 atualizado. Então você vê, temos caças de quinta geração nos quais faltam equipamentos que se tornaram clássicos em todos os aviões de geração 4,5, e é por isso que a fronteira é muito vaga na verdade e na realidade. A quinta geração foi definida justamente com o lançamento do F-20 e 2, e o objetivo dos americanos era impressionar para mostrar as áreas nas quais os Estados Unidos estavam muito à frente de seus adversários, especialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, e então os aviões que consideramos como sendo de quinta geração, eles devem possuir obviamente tudo o que se espera de um avião de geração 4,5, que é a ligação de dados táticos, um radar antena de varredura eletrônica ativa,
A fusão de dados, mas também ter uma capacidade multimissão, que requer uma alta capacidade de processamento embarcada, mas também uma hipermanobrabilidade. Então é uma exigência que está frequentemente ligada à propulsão vetorial, também ser capaz de voar em altitudes muito altas, também ser capaz de voar em supercruzeiro, ou seja, supercruzeiro é quando se pode ultrapassar Mach 1, ou seja, a barreira do som sem precisar usar o que chamamos de pós-combustão, que é uma operação na qual se reinjeta combustível no motor, o que permite acelerar ainda mais, mas por outro lado isso faz uma grande chama na traseira, então é fácil de detectar, faz muito barulho e como isso consome muito combustível, reduz muito seu alcance operacional. E o último parâmetro é a furtividade. Em vez de ter uma simples descrição, os aviões de quinta geração pretendem ser totalmente furtivos. Então você vê, essa fronteira é realmente nebulosa, pois um avião como o Rafale, você sabe o quanto eu o adoro, um avião de geração oficialmente 4,5, é o avião mais versátil que existe no mundo hoje e possui todas as características de um avião de quinta geração, exceto sua furtividade, enquanto o F-35 ou o Sukhoi 57 não tem o supercruzeiro, embora oficialmente sejam de quinta geração, e que o F-22 não tem o Infrared Search and Track, embora ele também seja de quinta geração. Então, ao contrário, vemos também aviões que são declarados de quinta geração, como o J-20 ou o Sukhoi 57, que claramente não são furtivos, e sobre este ponto é realmente importante para simplificar, a descrição de cada avião é expressa com o que chamamos de superfície equivalente ao radar. Portanto, quanto maior a superfície equivalente ao radar, mais somos capazes de detectá-los de longe, e um avião que tem uma superfície equivalente ao radar 10 vezes maior, significa que seremos capazes de detectá-lo com um radar 2 vezes mais distante. Segundo dados americanos, um F-15EX com superfície equivalente ao radar de cerca de 4 metros quadrados será detectado a 320 km por um sistema de defesa aérea russo S-400, enquanto o F-35, que é furtivo, poderia se aproximar a menos de 40 km sem risco, o que permite entregar bombas guiadas no alvo. O Rafale, no padrão F4, porque lembro que entre o F4, o F3R, os atuais Rafales e o F4, haverá uma melhoria em sua descrição, já que ele é discreto e não furtivo, ele poderia se aproximar do radar S4 até uma centena de quilômetros sem o risco de ser detectado, porque sua superfície equivalente ao radar seria apenas de 0,1 metro quadrado e então ele estaria ao alcance para disparar, por exemplo, mísseis de cruzeiro que poderiam atingir o alvo ou ter os futuros mísseis que rastreariam até a fonte de um radar. Estamos falando, por exemplo, do GM-88, que é amplamente utilizado na Ucrânia pelos ucranianos. Para comparação, o Rafale terá uma superfície equivalente ao radar que será de 0,1 metro quadrado e o J-20 chinês teria uma superfície equivalente ao radar que estaria entre 1 e 3 metros quadrados. Isso significa que é apenas um pouco melhor do que temos com o F-15EX, embora seja oficialmente um avião de quinta geração, classificado como furtivo pela China. E o que você vê na tela são as análises conduzidas por entusiastas que modelaram o avião e, a partir disso, Kerry vai definir qual será sua superfície equivalente ao radar, portanto, de acordo mais uma vez com esses estudos, a superfície equivalente ao radar teórica. A Sukhoi 57 tem desempenho semelhante ao Rafale apenas se resolver os problemas de furtividade presentes nos primeiros exemplares, nos quais os parafusos eram visíveis, evidenciando deficiências na industrialização. Nem tudo estava claro e por isso os indianos abandonaram o projeto do Sukhoi 57 em 2018, explicando que a industrialização russa não estava em nível suficiente para torná-lo um avião realmente furtivo ou mesmo discreto o suficiente. Lembro-lhe que a Índia deveria comprar 144 exemplares do Sukhoi, mas o país testou o Rafale aproximadamente na mesma época, no meio dos anos 2010, o que permitiu fazer uma comparação entre o Rafale e o Sukhoi 57. E a opinião indiana era clara: o Sukhoi 57 é mal projetado, sua aviônica não está nos padrões ocidentais, seu radar é inadequado, é muito caro para comprar e manter, e lembro-lhe, por exemplo, que os motores russos têm uma vida útil que é 3 vezes menor do que a que temos nos motores, como por exemplo no Rafale ou na maioria dos motores americanos, então você vê que mesmo os aviões de quinta geração, quando consideramos aviões de quinta geração, é válido questionar sua real qualidade e superioridade em relação aos de quarta geração. É também por isso que a maioria dos fabricantes recusa
essa classificação que é imposta pelos Estados Unidos e que tem claramente um valor comercial. Então você vê que é realmente na furtividade que os aviões americanos fazem a diferença na classificação. Aqui você vê a tabela que fizemos na revista Air e Cosmos, você vê o F-15, o Sukhoi 35, o J-20, eles têm uma superfície equivalente ao radar que é superior a 1. O Rafale, o Eurofighter, o Sukhoi 57 teórico e o F-18 têm uma superfície equivalente ao radar que será inferior a 1. E temos apenas o F-35 e o F-22 que realmente se destacam em termos de furtividade. E então, se olharmos para os programas de aviões atuais que ainda estão em desenvolvimento para esta geração 4 e 5, temos, obviamente, o Sukhoi 75 russo, que é um derivado do Sukhoi 57. Sua data de voo prevista deveria ser de 2024, mas já era muito crível antes da guerra, e o programa provavelmente será cancelado por falta de oportunidades, por várias razões. A guerra na Ucrânia evidenciou as dificuldades da aviação russa, com vídeos mostrando equipamentos de navegação de aeroclube nos caças Sukhoi 34 e Sukhoi 30, em seguida, há uma grave escassez de componentes. Sem contar as rupturas diplomáticas com prospectos como a Turquia e os Emirados, mas também todo o material que foi recuperado, que vai beneficiar muitos aliados, pois, mais uma vez, os dois Sukhoi 35, as dezenas de Sukhoi 34 e de Sukhoi 30 que foram abatidos, eles vão ser recuperados, eles vão ser analisados, assim como todos os postos de guerra eletrônica que encontramos na floresta, e tudo isso faz com que a capacidade dos aviões ocidentais de destruir ou ser superior às armas russas, ela vai ser ainda mais reforçada nas próximas décadas, e então haverá muito poucas chances de eles conseguirem vender até mesmo o seu Sukhoi 75. Há outro programa que é relativamente conhecido, chamado KF-20, e um que é feito na Coreia do Sul, que se posiciona como sendo o equivalente ao Rafale, ou seja, totalmente multimissão, a meio caminho entre a geração 4,5 e a 5, exceto que ele não terá a supermanobrabilidade. Por outro lado, ele deverá eventualmente ter um compartimento de munição para melhorar ainda mais sua discrição, e ele deve ser entregue a partir de 2026. A Índia está desenvolvendo o avião Advanced Medium Combat Aircraft, supostamente de quinta geração, com previsão de disponibilidade para 2029. Porém, considerando as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do Tejas, é questionável se conseguirão produzir um avião de quinta geração completo tão rapidamente. Por fim, a Turquia desenvolve há 20 anos o TFX, um avião de quinta geração que deveria estar operacional em 2023, mas até agora nada foi concretizado. Ele ainda não tem motor, sua arquitetura ainda não foi finalizada. Então, ter um avião até 2030 parece muito ambicioso. Pensamos mais em torno de 2035, se o TFX for concluído. Então, você vê que essa questão da geração 4S5 é muito porosa, é um pouco variável, dependendo do que os profissionais de marketing dos Estados Unidos conseguiram definir em um certo momento. E a verdadeira revolução realmente chegará com os aviões de sexta geração, pois eles vão incluir armas de energia direcionada, comunicação por laser, inteligência artificial, nuvem de combate.